Boa noite, graça e paz. Outra vez é um privilégio usar esse veículo para conversar com vocês, para aprendermos um pouco mais através da palavra do nosso Deus. Que é mais uma noite onde o Senhor vai nos ensinar. Queremos, nesse momento, estar também fazer com que você possa estar refletindo na palavra do Senhor, tirando lições, mas também hoje comemora-se o Dia das Mães, e esse ano está sendo um ano atípico pelo fato da pandemia estar instalada no mundo, e muitas mães elas só vão ter contato com seus filhos através desses canais, através das mídias sociais. Eu quero dizer que também, através dessa mensagem, quero estar homenageando as mamães da Igreja Batista El Shaddai, as mamães de todos os lugares, aquelas que estão nos ouvindo ou vão ouvir, que Deus possa abençoá-las, que Deus possa ajudá-las, que o Senhor continue provendo a vocês serem o papel de mãe. E vocês exercem esse papel de uma forma extraordinária. Vocês têm feito isso durante o período em que vocês se tornaram mãe de forma excelente. Então, Deus abençoe a vocês, que o Senhor possa ajudá-las em todas as suas dificuldades. E hoje à noite eu quero trazer um texto onde muita gente conhece, muita gente já ouviu algumas mensagens a respeito desses personagens, e eu quero compartilhar com vocês, dando até sequência àquilo que eu disse domingo passado. Mas antes de nós anunciarmos aqui qual o texto que nós vamos estar lendo, qual o texto que nós vamos estar refletindo, eu quero estender essa homenagem, convidando mais uma vez o meu filho Felipe. Ele vai estar cantando uma música para homenagear vocês, mamães, que estão nos assistindo, aquelas que vão ver depois. Então, essa é a homenagem que nós, da Igreja Batista El Shaddai, queremos fazer. Hoje pela manhã, eu e a minha esposa Simone estivemos indo na casa de algumas mães, não entramos na maioria das casas, para fazer uma homenagem, entregando uma muda de uma planta, de uma rosa, para simbolizar o nosso carinho, a nossa alegria por cada um. Então, por isso que eu disse que foi diferente esse Dia das Mães. Para nós, eu como pastor e a minha esposa, foi diferente para nós vivemos esse dia. Então, quero convidar o meu filho Felipe, ele vai estar aqui cantando e homenageando vocês, mamães da Igreja Batista El Shaddai e as outras mães que estão nos ouvindo. Graças a paz, igreja. Boa noite, irmãos. Aqui com vocês hoje, nessa noite, uma noite especial, né? Noite do Dia do Dia das Mães, né? 10 de maio. Mas nós sabemos que o Dia das Mães não é somente hoje, né? É todos os dias. São todos os dias
né? Mas hoje nós tiramos este dia para lembrar de vocês, de todo o esforço de vocês, toda a luta, toda a batalha, por todo o carinho, todo o amor e toda a atenção que vocês. Essa música com vocês. E desde já agradeço a Deus pela vida de todas, pela vida da minha mãe, pela vida das minhas avós e pela vida de todas vocês, viu? Deus abençoe a vida de cada uma. Amém? Vamos cantar. Mãe, tanta coisa aconteceu. Mãe, tanto tempo se passou e eu não sou mais um menino, eu cresci. Mãe, as lembranças me acompanham, eu tentei resistir e esquecer, mas pensei o que seria de mim sem ti, sem teu olhar, sem teu carinho, sem tua atenção. Estou sozinho, mamãe. Não posso viver sem você. Mãe, quero te encontrar e te abraçar. Mãe, tenho tanta coisa pra falar. Não quero mais de ti me separar nunca mais. Mãe, eu te amo. Mãe, um espelho me revela que a aquarela já passou e eu não posso voltar atrás. Perdão por estar sempre ocupado e não ter visto o tempo passar. A saudade faz o homem chorar. Eu sinto falta da numa canção do teu olhar, do teu sorrir, ensinou-me. Mãe,
quero te encontrar e te abraçar. Ai, quero ter você sempre por perto. Mãe, sempre aguardou o meu regresso. Não quero mais de ti me separar nunca mais. Mãe, minha mãe, eu te amo. Sempre me amou, me educou, oh minha. Sempre me amou, me educou, me ensinou, por mim orou, mamãe. Parabéns, mamães. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe a todas as mamães, que o Senhor continue provendo a vocês e tudo aquilo que é necessário para vocês continuarem sendo especiais nas nossas vidas. Deus seja louvado, Deus seja exaltado, porque Ele é Senhor de muitas mães. Há várias mães espalhadas tanto no nosso país como no mundo, que pertencem ao Senhor Jesus Cristo. Isso é maravilhoso. Isso é muito bom saber que tem mães, e muitas delas, servindo ao Senhor. Eu quero continuar algo que eu tenho falado e comentei algumas coisas domingo passado. No mês de maio, nós comemoramos o mês da família. E domingo passado, aos irmãos que me assistiram e ouviram, devem se lembrar do que foi dito, e o tema da meditação, da mensagem de domingo passado foi: famílias tomam decisões. Nós usamos o livro de Ruth, e essa noite eu também quero continuar no livro de Ruth, para trazer uma outra palavra direcionada para a família. Mas eu quero usar esta noite especificamente dois personagens, Noemi e Ruth. Domingo passado nós falamos do esposo de Noemi, dos seus filhos e dela mesma, das decisões que tomaram. E hoje eu quero falar de algo que foi colocado pelo Senhor no coração de Ruth e repercutiu de uma tal maneira, tanto na própria Ruth como na vida de Noemi e na sociedade de Judá, exclusivamente de Belém. E o texto que eu quero usar é Ruth capítulo 1, versículos de número 16 e 17. Quero ler com vocês, vamos fazer uma oração para que o Senhor possa
nos iluminar e assim nós possamos compreender melhor o que ele revelou na sua escritura para aplicarmos nas nossas vidas e aplicarmos nossas vidas como membros de família. Lembre-se, nós estamos falando de família e tudo que eu aprendo e tudo aquilo que eu adquiro de conhecimento, eu tenho que me lembrar de que tudo isso deve ser aplicado nesse ambiente familiar, com os membros da minha família, sendo eu pai, sendo eu mãe, sendo eu filhos, netos, bisnetos, porque alguns moram com seus familiares. Então, tudo que nós aprendemos do Senhor, primeiramente nós aplicamos na nossa vida como ser único, para moldar o nosso caráter, para corrigir alguma coisa, para melhorar outras, aperfeiçoar, porque nós estamos aqui nos aperfeiçoando nesse mundo de relacionamento com outras pessoas, e a família é um ambiente onde nós temos muito relacionamentos, e relacionamento íntimos, e aí nós devemos praticar tudo aquilo que o Senhor nos disse através das Escrituras. Ruth capítulo 1, versículo de número 16.
Será que é o volume? Tá sem volume? Tá com volume seu celular? Vê agora, pai. Acho que agora vai. Vê. Continue. Vê se vai. Tá com volume? Irmãos, eu preciso de um retorno de alguém para saber se o som voltou. Opa, voltou. Ah, então ok, então. Então vamos... voltou, Jamile. Você está me ouvindo? Voltou. Sandro também. Voltou. Isso, obrigado. Então, falhas acontece. Mundo tecnológico também acontece isso. Mas, como eu estava dizendo, esta família, então ela passa por essas dificuldades. E Noemi, por ela viver nesse ambiente de fome e nesse ambiente de morte, ela passa a ter e a sentir a sentir uma amargura por conta de tudo isso que aconteceu na sua vida. Mas, antes de falarmos mais a respeito dessa amargura que Noemi passa a sentir por causa das suas dificuldades, vamos pensar em amor. Porque é o que eu quero destacar. Lembre-se, família vive em ambientes de fome, de morte e de amor. Se nós olharmos para as Escrituras nos revela que Deus é amor. Deus é amor. As Escrituras também, ela nos diz que Deus nos amou primeiro. Foi Deus que nos amou primeiro. E esse amor que Deus revelou a nós e manifestou em ações práticas, e principalmente com a morte e ressurreição de Jesus Cristo, esse amor é antes da fundação do mundo. Então Deus, ele já nos amou muito antes, porque quando ele nos escolhe, essa demonstração de amor é manifestado na nossa conversão, e ele que age sobre nós. Também nós lemos nas Escrituras que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu alguém, e esse alguém foi Jesus Cristo, para realizar um propósito, um objetivo. O amor de Deus, ele não tem fim. O amor não acaba. O amor de Deus não acaba. O amor de Deus não acaba quando nós morremos. O amor de Deus não tem fim. O Senhor, ele é bom. E o seu amor dura para sempre. É isso que nós vemos em uma outra passagem bíblica. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, se nós pensarmos em amor, o amor vem do Senhor. O amor, Deus cria o amor. Deus é o amor. E nesse ambiente de amor é que vai acontecer algumas coisas que vai mudar o coração de Noemi. Lembre-se, Noemi está amargurada por causa das dificuldades, por causa das adversidades, por causa da fome que ela passou, por causa da morte da sua família. Noemi agora está viúva e suas duas noras estão viúvas, então o coração dela está amargurado, a ponto de Noemi acusar Deus. Noemi acusa Deus, diz que é Deus que está provocando tudo isso na vida dela. Ela diz que é Deus que está ocasionando tudo isso, é Deus que está fazendo tudo isso na vida dela. Por conta disso, desta amargura que tomou conta do seu coração. Mas eu quero lembrar você, nos primeiros versículos desse capítulo 1, nós vamos perceber que esta família tomou uma decisão de ir morar num outro país, fugindo da fome, e as decisões foram deles. Deus vai fazer a vontade dele. Eles não esperaram, não agiram e decidiram. Então agora o seu coração está amargurado e ela culpa Deus. Nós podemos então pensar assim, Deus, ela poderia dizer assim, por conta de tudo isso que aconteceu com ela, Deus não me ama, porque eu passo fome,
meu marido morreu, meus filhos morreram, eu estou viúva, com 2 noras viúvas, não tenho ninguém, estou desamparada, no lugar, numa cidade estranha, Deus não me ama. Quantos de nós também, irmãos, já falamos isso, ou já pensamos isso, ou quantos de nós já ouvimos as pessoas falarem isso, que Deus não a ama por causa de alguma circunstância? O fato de estarmos vivendo em dificuldades não quer dizer, Deus não demonstra o seu amor quando a nossa vida vai muito bem, ou quando nós não temos dificuldades, aí Deus nos ama. Deus nos ama independente do que vai acontecer com a minha vida, se eu vou estar bem ou não, se eu vou passar por dificuldades ou não, Deus me ama. A graça dele foi manifestada sobre mim. E então, Noemi, ela atribui todo esse sofrimento dela a Deus. E ela diz, Deus não me ama. Ele é culpado, Deus é culpado de tudo isso que está acontecendo. Mas ela se esquece de uma coisa, que muitas pessoas também se esquecem quando colocam a culpa das suas dificuldades, das adversidades que chegam até a sua vida. Muitas pessoas se esquecem de assumir as suas próprias responsabilidades. Porque nós todos temos responsabilidades diante das decisões que nós tomamos. Lembrando você que eles tomaram uma decisão, não consultaram Deus, decidiram sair, e agora as consequências chegaram. E Noemi então está com seu coração repleto de tristeza, amargurada por conta do que está acontecendo. E ela responsabiliza Deus, mas ela também, a responsabilidade é dela. E a responsabilidade é dela por causa das ações, por causa das aflições que sobreveio na casa de Noemi. O seu coração se torna amargo. Assim ela precisa culpar alguém por conta disso. E ela escolhe Deus. Então ela decide culpar Deus por conta do que ela estava vivendo. Esse alguém é Deus. O fracasso financeiro, a morte do marido, a morte dos filhos. Quando o coração está amargurado, a pessoa não consegue ver as alternativas que podem surgir. Quando as pessoas estão amarguradas, quando as pessoas descobrem o culpado e põem a culpa em alguém, elas não conseguem enxergar as alternativas que aquela aflição, que aquela dificuldade, que aquela crise pode proporcionar. É o que está acontecendo hoje. Nós estamos aqui guardados dentro dessa quarentena por causa da pandemia, e muitos de nós estamos preocupados com outras coisas, mas nós não abrimos a nossa visão para enxergarmos quais são as outras alternativas que Deus está nos oferecendo, que Deus está revelando a nós. Por isso nós precisamos refletir. Por isso é preciso parar um pouco e deixar que a nossa mente seja influenciada cada vez mais pelas coisas do alto, pelas coisas de Deus. Para também não agirmos como Noemi, culparmos Deus por conta do que está acontecendo. Deus está no controle de todas as coisas. E Noemi então estava vivendo nesse momento. Quero repetir, famílias vivem em ambientes de fome, ambientes de morte e ambientes de amor. E ela estava vivendo nesse ambiente agora de morte. Porque os filhos morreram, o marido morreu. Noemi disse, Deus me faz amarga. Vejamos o que diz o versículo de número 20. Olha só o que ela diz, capítulo 1, versículo 20. Ela diz assim, mas ela respondeu, não me chame de Noemi, melhor que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti. Ela está dizendo que ela saiu de mãos cheias, o marido e os filhos saíram com ela.
De mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam, Noemi? O Senhor colocou-se contra mim. O Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Vocês estão percebendo o que ela relatou, o que ela disse, foi relatado aqui? Ela culpa Deus por causa da tudo que aconteceu na sua vida, a desgraça que sobreveio na sua família por causa das decisões que eles tomaram. Ela culpa Deus. Ela está dizendo que foi Deus que proporcionou isso. E o coração dela está repleto disso, tanto é que ela disse que é para o nome dela ser trocado, não mais Noemi, mas Mara, que amargou, amargura, porque ela estava vivendo assim, era assim que ela estava se sentindo. Famílias vivem em ambientes de fome, de morte e de amor. Esta era a maneira que Noemi estava, e foi dessa maneira que ela voltou para Belém, porque lembra, Belém estava passando necessidades, fome, mas o Senhor proveu o pão, e nós podemos verificar que isso é uma realidade, e Noemi fica sabendo, e ela então volta com a sua nora, e o texto de Ruth 1:6 diz assim, quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para a sua terra. Então ela ficou sabendo que Belém agora tinha comida, tinha alimento. Ela decidiu voltar, só que ela só voltou com Ruth, só Ruth que decidiu acompanhá-la. E agora nós vamos perceber uma declaração de amor que é feita por Ruth. Por isso que eu digo que famílias vivem em ambientes de fome, de morte e de amor. E o que Ruth faz, e o que Ruth diz, isso deve servir para mim e para vocês. Isso deve servir para nós. Isso deve nos ajudar a vivermos nesses momentos com família. Nós também precisamos entender o que é amor na prática. E Ruth vai nos ensinar isso. Ruth vai ensinar aos leitores da Bíblia o que é viver o amor na prática. E ela demonstra isso. Só para recapitular, estão voltando para Belém, Noemi amargurada, porque o que nós lemos no versículo 20 e 21, ela diz, não me chame mais de Noemi. Era assim que o coração dela estava. Deus me ama muito. Nós vimos lá que a pessoa amargurada, ela chega a dizer que Deus não me ama. E agora nós vamos perceber que quando essa manifestação, quando a pessoa percebe no seu coração o amor de Deus, ela declara, Deus me ama muito. Eu espero que seja isso que nós estejamos declarando. Quantas mães hoje ouviu dos seus filhos, eu te amo? Quantos filhos hoje disseram às suas mamães, eu te amo, mãe? Eu te amo, mãe. E quantas mães disseram, eu te amo, filho? E quando as mães dizem que ama, elas amam. É verdadeiro, é sincero, é um amor incondicional. Mãe ama muito mesmo. E agora ela descobre que Deus ama, então Deus me ama. Ruth poderia dizer isso, Deus me ama, mas através das palavras que é ditas no versículo de número 16 e 17, essa declaração de amor que ela faz para com a sua sogra, reflete aquilo que Deus coloca no seu coração. O ambiente agora é de amor. A família agora vive um ambiente de amor.
Deus mostra através da vida de Ruth, de suas ações e de suas virtudes, como é viver num ambiente de amor. Como é viver, como é bom viver num ambiente de amor. E através de Ruth, é possível observar isso. O amor praticado por Ruth era visível. As pessoas estavam vendo, as pessoas estavam percebendo as ações de Ruth, e as pessoas estavam vendo que ela verdadeiramente amava Noemi. As pessoas viam isso. Por causa de Ruth para com Noemi, agora aquela senhora terá dias felizes. Por causa dessa atitude, por causa dessa prática, por causa das ações, Noemi terá dias felizes. Porque Ruth decidiu amar Noemi. Ruth decidiu amá-la. Ruth decidiu viver com ela. Ruth decidiu que Noemi deveria ter dias melhores depois do momento que ela passou. O amor do Senhor nos faz pessoas felizes. Jesus nos ama, por isso somos felizes. O amor do Senhor nos faz pessoas felizes. E somos felizes porque Deus nos ama. Jesus nos ama. Noemi passou pelo ambiente de fome, de morte, e agora vive um ambiente do amor. Ruth viveu num ambiente de morte, porque Ruth, moabita, casou com os filhos de Noemi, os filhos morreram, então Ruth viveu um ambiente de morte e agora um ambiente de amor. Ruth não viveu um ambiente de fome, porque ao lugar onde ela estava havia fartura. Então Ruth vive um ambiente de amor. Jesus a ama. Jesus nos ama. Noemi viveu um ambiente de amor por causa da declaração de amor que Ruth faz. Eu quero ler, se você quiser acompanhar na sua Bíblia ou me ouvir, o que está escrito aqui nessa declaração de amor que Ruth faz a Noemi. O versículo de número 15 do capítulo 1 começa Noemi falando algo e diz assim: então Noemi aconselhou, veja, sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus, volte com ela. Noemi está falando a Ruth, a sua concunhada voltou para a sua família. Volte, Ruth, você também. Mas olha a postura e a decisão de Noemi. Revelada aqui, Ruth foi incisiva na sua decisão. Não havia nada que Noemi falasse que ia contrariar ou mudar a decisão de Ruth de permanecer com ela. E o texto diz assim: Ruth, porém, respondeu: não insista comigo que te deixes e que não mais te acompanhe. Ruth está dizendo a Noemi: não fale mais, não insista mais nisso, em deixar você, em não te acompanhar, porque eu vou fazer o contrário, eu vou estar com você, eu vou te acompanhar. Lembra? O ambiente está sendo mudado, agora o ambiente é de amor, e Ruth começa a externar. E nós vamos perceber essas ações e essas práticas do amor de Ruth. E por isso que eu digo que você deve assimilar isso e aprender com Ruth e a praticar na sua casa, com a sua família, para tornar as nossas famílias, que elas tenham mais ambiente de amor. Porque o amor, ele muda muitas coisas, ele supera muitas coisas. Ele muda corações amargurados. Quando nós amamos, muda o coração amargurado, e o coração de Noemi foi mudado. Mas veja bem o que Ruth passa a dizer a Noemi: onde quer que fores, eu irei. Ruth está dizendo: Noemi, se você voltar para a sua cidade, eu vou com você. Se você fugir para outra cidade, eu vou com você. Se você mudar para outra cidade, eu vou com você. Ruth
não sabia o que ia encontrar lá em Belém, porque ela era uma estrangeira, ela era uma viúva, ela agora está junto com outra viúva, e Ruth não sabia o que ia encontrar, mas ela não pensou nisso, ela disse, onde quer que fores eu irei. Ou seja, ela ia acompanhar Noemi em qualquer lugar, mas essa decisão que ela tomou, não foi porque isso aconteceu nesse relato. O relato que Deus está revelando a nós, foi a decisão que ela tomou, foi lá, no ambiente que elas viveram. Ruth viu a vida de Noemi, o que ela passou, e foi nutrindo no coração de Noemi amor, 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 compaixão, respeito, fidelidade, lealdade para com Noemi. Por isso ela decide deixar o seu país e ir viver num outro país, porque ela declarou isso. Ruth não sabia o que ia encontrar, mas que amava Noemi. Iria descobrir novos caminhos. Amava Noemi. E ela iria descobrir novos caminhos naquele lugar. Outra coisa que nós podemos perceber nesse versículo que ela diz, onde quer que pousare, ali pousareis. Onde quer que pousarei, ali pousarei. Ela está dizendo, aonde você dormir, Noemi, eu vou dormir também. Se você for dormir numa choupana, numa casinha simples, eu também vou. Se você for dormir ao relento, à luz das estrelas, eu também vou dormir. Você percebe? Não havia nada que Noemi dissesse que ia fazer com que Ruth mudasse de posição, porque ela decidiu amar Noemi. Ela decidiu que viveria com Noemi, que cuidaria de Noemi. Então, as condições que foram apresentadas a ela, não fez questão, ela não fez questão e não faria ela mudar a sua visão, não faria ela retornar para a sua cidade. O lugar onde ia dormir, tendo teto ou não, cama ou não, para ela não importa. Ela queria estar junto de Noemi, porque ela decidiu amar Noemi. E quando nós decidimos amar alguém, nós temos que passar por cima de todas as dificuldades. Aparece diante de nós algumas incógnitas, como futuro, como estadia, como localidade. Porque lembra, nós decidimos amar alguém, e essa decisão de amar alguém, ela vem no sentido de que eu vou estar com essa pessoa, independente de onde ela estiver, qual condição que ela estiver passando. E Ruth estava decidida a fazer isso. E com essas ações, com essas atitudes, Ruth vai mudar o coração de Noemi. Lembra? Noemi disse que ela estava vivendo uma vida de desgraça porque Deus tinha feito isso, que Deus proporcionou isso a ela. Mas Deus está proporcionando a Noemi algo que ela não estava vendo, algo que ela não enxergou, porque quando a pessoa ela está com a mente toda dominada pelo rancor, pela mágoa, ela não consegue enxergar o porquê daquilo está acontecendo. Mas Deus estava preparando algo para ela e vai usar Noemi. Eu quero aplicar isso nas nossas vidas, irmãos. Você ama. Nós dizemos hoje, eu amo minha mãe. Nós amamos a mãe. Nós amamos a mãe do jeito que ela é. Simples, humilde, rica, luxuosa, mulher elegante. Nós amamos porque moramos num casebre e amamos porque moramos num palacete.
O amor, ele não está condicionado a nenhum objeto, a nenhuma outra coisa. O amor que foi colocado em nossos corações é para nós manifestarmos isso ao outro, para que o outro possa viver uma vida segura, firme. Porque quando alguém sabe que existe uma pessoa que o ama, e o ama da forma que ele existe, com as coisas que ele tem, isso faz com que a pessoa viva uma vida segura. E é isto que Noemi estava recebendo da parte de Ruth. Porque Ruth estava amando, porque ela disse: onde quer que fores, eu irei. Onde quer que pousare, ali pousarei. E ela disse mais: o teu povo é o meu povo. Ruth está indo para um povo desconhecido. Ela vai viver, ela decidiu amar Noemi, e por causa dessa decisão, ela vai viver num povo onde ela não conhecia costumes. Ela é estrangeira, não sabe como as pessoas iriam recebê-la nesse lugar. Noemi, Ruth, deixa o seu povo, deixa a sua nação para viver com Noemi, porque ela decidiu amar. Você está percebendo? Quando nós decidimos amar alguém, nós deixamos muitas coisas para trás. Porque o nosso objetivo é fazer com que o outro seja feliz. É fazer com que o outro se sinta seguro. Por isso Deus age dessa maneira. A partir do momento que eu e você fomos convertidos pelo Senhor Jesus Cristo, passamos a ter segurança, passamos a viver uma vida melhor. Agora nós sabemos que tem alguém que nos ama muito e muito mesmo, e Ele provou que nos ama, demonstrou isso, agiu em nosso favor. Então agora nós podemos viver, nós vamos conseguir terminar os nossos dias de vida aqui na terra seguros, porque Deus nos ama. E é isso que nós temos que fazer. As pessoas precisam saber que nós amamos, não somente em dias festivos como hoje, a nossa mãe, o nosso pai, os nossos filhos, os nossos parentes, os nossos amigos precisam saber que nós amamos todos eles na prática. E Ruth fez isso. Ruth decidiu. Ela decidiu amar. Ela decidiu amar. Do jeito que Noemi se encontrava, talvez esse amor não seria retribuído, porque Noemi estava amargurada. Mas Ruth então decidiu fazer o contrário. Mas olha só, além de deixar o povo, ela dá uma outra declaração. Ela diz assim a Noemi: o teu Deus é o meu Deus. Noemi está recebendo da sua nora uma declaração de que ela foi convertida pelo Senhor. Ruth está dizendo a Noemi: eu vou viver com você na sua cidade, morar com você seja onde for, na casa que for, dormir com você aonde for, e o seu Deus é o meu Deus. Isso Deus está colocando no coração. Você percebe? Mais uma lição que nós aprendemos, que quando praticarmos o amor, nós vamos mudar a visão de algumas pessoas. Nós vamos mudar a visão de algumas pessoas em relação ao próprio Evangelho, ao Senhor Jesus Cristo, a nós como crentes, como servos de Jesus Cristo. Nós vamos mudar a visão das pessoas para a igreja de Cristo. Mas nós precisamos praticar, e praticar significa deixar outras coisas. Nós estamos dispostos a deixar outras coisas para amarmos verdadeiramente, porque Jesus Cristo também declarou que nós devemos amar os nossos inimigos. E amar inimigos necessita deixarmos algumas coisas para trás.
porque Deus nos amou e nós, antes da conversão, éramos inimigos de Deus. Éramos seus inimigos. E Deus decidiu, Ele decidiu nos amar e nos amou e mostrou isso através da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então é possível, amados, é possível. E eu gostaria muito que nós aprendêssemos isso. Famílias vivem em ambiente de fome, em ambiente de morte e ambiente de amor. Noemi viveu um ambiente de fome. Noemi viveu um ambiente de morte. E agora Noemi está vivendo um ambiente de amor. Onde quer que morrereis, morrerei eu, e serei sepultada. Esta é a declaração. Você percebe como essa declaração foi incisiva, forte. Não havia argumentos para Noemi fazer com que Ruth abandonasse. Mas Ruth decidiu. O amor de Ruth só termina na morte. O amor de Ruth para com Noemi só vai terminar na sepultura. Não havia ingratidão por parte de Ruth no seu coração. Havia virtude, havia fidelidade, havia lealdade, havia respeito, havia companheirismo por parte de Ruth para com Noemi. Ruth abandonou os seus pais. Ruth deixou mãe e pai por amor a Noemi. No livro de Ruth, capítulo 2, versículo de número 11 e 12, se você quiser ler, mas depois pode ler. Ruth, capítulo 2, versículo 11 e 2. Ruth tem um diálogo com Boaz. E olha o que Boaz diz a ela. Ela deixou pai e mãe por amor, porque ela decidiu amar Noemi. E o texto diz assim, capítulo 2, versículo 11. Boaz respondeu: contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu o seu marido. Como deixou seu pai, sua mãe, sua terra, para viver com um povo que você não conhecia bem. O Senhor lhe retribua o que você tem feito, que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Ruth deixou o seu pai e sua mãe por amor. Deus nos diz, aquele que não deixar pai e mãe não é digno. Você percebe que nós temos que deixar algumas coisas para demonstrar o nosso amor verdadeiro para com o outro, para com as pessoas e principalmente para com o nosso Deus, o nosso Salvador Jesus Cristo. Nós temos que deixar muitas coisas. Noemi deixou a sua terra. Ela poderia, depois que ficou viúva, voltar para sua casa, mas ela decidiu amar Noemi e decidiu viver com ela. E nessa decisão requer deixar algumas coisas. Deixar tudo. O seu destino, o destino de Ruth é mudado por causa do amor que ela demonstrou. O destino de Noemi é mudado por causa do amor que ela recebe por parte de Ruth. Ela não abriu mão de amar. Ruth não abriu mão de amar e de amar. Ela quis amar, ela decidiu amar, ela amou e ela é recompensada. Não que ela fez isso porque ela não sabia o que estava esperando por ela lá em Judá, lá em Belém. Ela não amou Noemi lá em Moabe pensando no seu casamento, mas ela amou porque o amor estava nela. Deus é amor. Irmãos, é isso que nós precisamos praticar. É isso que o mundo precisa.
É isso que as pessoas precisam. A sua mãe está precisando que você ame a ela. Talvez o presente não veio, ou não virá, mas ame, mostre isso, pratique isso, viva isso. Mães precisam amar e mães amam os seus filhos. Você percebe o que falta é isso, amor. E nós estamos vinculando o amor a coisas, estamos atrelando a coisas. E Noemi e Ruth principalmente nos dá uma lição de que esse sentimento ele não deve ser atrelado a nada. Simplesmente ao sentimento, porque esse sentimento, amor, foi criado por Deus. Deus é amor, então foi Ele que criou o amor. E Ruth faz isso. Ela é recompensada, porque o poder do amor vem de Deus. Agiu na sua vida. A fome, irmãos, no caso de Noemi, quando ela sai de Belém e vai para o Moabe, a fome encontrou a morte na família dela. Mas o amor encontrou a vida eterna. Porque quando Ruth conhece os filhos, casa e conhece Noemi, e depois que os filhos morrem, o marido morre, o amor encontra a vida eterna, porque Ruth encontrou o amor e encontrou Deus, porque disse a Noemi, o teu Deus é o meu Deus. Nós passamos por momentos de fome, e talvez a nossa fome não era, e muitas vezes não foi fome de coisas físicas, de alimentos, mas a nossa fome foi fome espiritual, e nós estávamos famintos. E nada, e ninguém saciava a nossa fome. Passamos por um período de morte, porque estávamos mortos e condenados. Estávamos vivendo como mortos, mas aprove o Senhor. Deus nos traz para um ambiente de amor, e o amor foi revelado a nós através de Jesus Cristo, porque a fé que o Senhor colocou no meu coração, e colocou no seu coração, e colocará no coração de muitas pessoas que estão nos ouvindo, é pela fé que nós vamos nos apropriar do amor de Deus. Eu vivia num ambiente de fome, porque espiritualmente não havia nada que saciava. Eu vivia como morto espiritual, mas Deus me encontrou, Deus se revelou a mim, Deus me converteu, e hoje nós vivemos num ambiente de amor, e hoje eu preciso praticar isso. Eu quero insistir a você, eu quero repetir que você deve, como crente em Jesus Cristo, praticar, que você deve exercer isso na sua vida, e para que os outros possam perceber. Nós vimos nesse texto que Noemi, que o amor que Ruth direcionou para Noemi era visível, as mulheres viam isso, que as pessoas, que a sociedade possam enxergar em nós, possam ver em nós o amor que nós transmitimos para outras pessoas através de Jesus Cristo. Através de Jesus Cristo. Então não adianta muitas vezes dizer que ama, mas é preciso decidir, é preciso fazer. E Ruth fez, ela não disse, mas ela agiu, e depois ela declarou, porque a sua sogra queria fazer com que ela voltasse, mas ela disse, eu te amo. E através disso tudo que nós estamos vendo, Deus fez isso. Jesus nos ama tanto, o seu amor nos encontrou, porque também éramos amargos, solitários, infelizes, desesperados, éramos medrosos, pecadores condenados. No entanto, Deus nos amou de tal maneira que Ele deu Jesus Cristo. E hoje eu estou aqui falando a vocês, e muitos que estão me ouvindo, estão ouvindo, e aí o Espírito do Senhor está nos iluminando a entender isso, porque o Senhor nos amou. Jesus nos ama. Famílias
Nós estamos no mês de maio, comemorando o Dia da Família. Eu disse, domingo passado, nos primeiros versículos de Ruth, capítulo 1, versículo do 1 ao 5, que as famílias podem tomar decisões, mas as decisões têm que estar dentro da vontade de Deus. E agora eu estou dizendo que nós podemos, que as famílias podem viver em ambientes de fome, em ambientes de morte e ambientes de amor. Famílias podem e devem viver em ambientes de amor. Famílias devem viver em ambientes de amor. Você crente, seja você. Parta de você a prática, a decisão de amar. Não somente de palavras, não de frases, não em datas, mas você decida amar. E decidir amar é deixar algumas coisas como Ruth fez. Ruth deixou o pai, Ruth deixou mãe, Ruth deixou o seu país, Ruth deixou tudo porque decidiu amar Noemi. E o futuro era uma incógnita para Ruth, mas ela decidiu. Decida você amar os membros da sua família. Decida você amar a sua mãe, amar o seu pai, amar os seus filhos, amar a sua parentela, sem condicionar, sem atrelar a qualquer outra coisa. Decida simplesmente amar. Não em palavras, porque Deus nos amou agindo. A responsabilidade é de todos nós. A responsabilidade de amar é minha e amar a minha família. Quando eu decido viver longe de Deus, eu decido não amar. Quando eu decido viver longe de Deus, eu decido não amar, porque Deus é amor. E só Ele pode nos ajudar. Só Ele pode nos orientar como amar as pessoas com todas as suas características, da forma que elas são, sem querer mudar nada ou ninguém, mas simplesmente amar, como Deus nos amou. O que Deus mudou em nós foi o destino. Nós estávamos condenados à eternidade, mas agora estamos destinados a viver eternamente com Jesus Cristo. O meu caráter hoje é diferente por causa do amor de Deus na minha vida, porque o Espírito de Deus habita em mim. Ruth encontrou o Criador. Ruth encontrou o Criador. Ruth encontrou o amor. E por amor decidiu amar Noemi. Tudo foi diferente para ela, para a sua vida, para a vida dela e para a vida de Noemi. Deus tinha algo especial na vida de Noemi, na vida de Ruth, que Noemi não estava vendo porque o seu coração estava amargurado. Mas na declaração deste amor, havia algo preparado, havia algo planejado, havia algo que Deus projetou para que acontecesse. E da descendência de Ruth nasce o Messias. Nasce o Senhor Jesus Cristo. É desse episódio de trazer Ruth para Belém, para viver e para se casar com Boaz, vem Jesus Cristo, dessa linhagem, dessa descendência. Então você percebe que Deus está planejando, Deus está executando os seus planos. E como Ele vai fazer? A vontade dEle. O jeito é dele. Às vezes vai morrer gente na minha vida, da minha família, ou eu mesmo, para Deus atingir os objetivos dele. Mas tudo é para a glória dele. Tudo é para a glória dele, porque ele é o soberano. Ele é o soberano. Agora, o coração de Noemi estava feliz. Ruth estava feliz e continuava cuidando de Noemi. Ruth casou com Boaz. E não abandonou Noemi, continuou com Noemi, cuidando dela, amparando, amando, suprindo todas as suas necessidades, continuou cuidando de Noemi. No capítulo 4 desse livro de Ruth, nos versículos de número 14, nós podemos observar algumas coisas. Capítulo 4, versículo 14, diz assim: Boaz casou-se com Ruth,
e ela se tornou a sua mulher. Boaz a possuiu, e o Senhor concedeu a ela que ela engravidasse, e dele desse à luz a um filho. As mulheres da sociedade, as mulheres que lá viram aquela mulher cheio de amargura, rancorosa, culpando Deus. Agora essas mulheres, as mulheres disseram a Noemi: louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador, que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino, o filho de Ruth, o menino lhe dará uma nova vida e sustentará na velhice, pois o filho da sua nora, que a ama, olha só, o reconhecimento das pessoas de que realmente Ruth amava Noemi. As pessoas estavam vendo, as pessoas precisam ver que nós amamos Jesus Cristo. As pessoas precisam enxergar que verdadeiramente amamos Deus. E se amamos Deus, amamos de Jesus Cristo, precisamos ter uma vida santa, sem fugir do pecado. E continua o texto, e ele diz: o menino lhe dará nova vida e a susterá na velhice, pois o filho de sua nora, que ama-lhe, é melhor do que 7 filhos. As mulheres estavam dizendo que para Noemi o seu neto era melhor do que 7 filhos. Mudou a vida de Noemi, porque Ruth decidiu amá-la, decidiu ficar com ela, cuidar dela. E Deus fez com que tudo isso acontecesse. Famílias vivem em ambientes de morte, ambientes de fome e de amor. Dependendo do ambiente que você está vivendo, ou que você já viveu, ou que você vai viver, vai dizer que Deus não te ama, vai dizer que Deus te abandonou, vai dizer que Deus não está com você. Ou em outro momento, vai dizer que Deus te ama muito, porque as coisas estão acontecendo na sua vida, e vai dizer que Deus te ama muito. Deus nos ama, independente do que está acontecendo na minha vida. Se eu estou sofrendo ou não, se eu estou feliz ou não, Deus me ama. Jesus Cristo me ama. Jesus Cristo ama a igreja dele. Jesus Cristo ama os servos dele. Você que é servo de Jesus Cristo, Jesus o ama. Demonstre isso através das práticas de vida, não somente nas teorias ou nas frases de efeito. Precisamos entender que o poder vem do Senhor, que o ambiente hostil, ele serve para nós praticarmos o amor e compreendermos o imenso amor de Deus. O ambiente hostil, às vezes, ele é proporcionado, ou ele é providenciado para vivermos nesse ambiente, para compreendermos o amor, e amarmos e praticarmos o amor. O amor é imenso. Devemos valorizar as pessoas que nós amamos. Devemos valorizar a nossa mãe. Não somente hoje. Devemos valorizar a nossa mãe todos os dias. Devemos valorizar o nosso pai todos os dias. Devemos valorizar os nossos filhos todos os dias. Devemos valorizar os nossos parentes, avós, tios, tias, primos, todos eles, todos os dias. Devemos valorizar os nossos irmãos em Cristo Jesus que estão espalhados nesse planeta Terra todos os dias. Portanto, irmãos, famílias vivem em ambientes de fome, em ambientes de morte, em ambientes de amor. Eu sou responsável por algumas ações, por algumas atitudes. Mas eu devo entender, sendo convertido pelo Senhor Jesus Cristo, que é a minha vida. E o amor que eu tenho vem dele, porque ele criou todas as coisas.
O amor que está em mim porque Deus quis que estivesse. Esse sentimento que está dentro de nós, que foi colocado dentro do ser humano para amar outros seres humanos, foi Deus que colocou. E ele é aperfeiçoado quando somos convertidos pelo Senhor Jesus Cristo. Aí amamos da maneira que Deus quer que nós demonstremos isso. Não condicionando esse sentimento ou atrelando esse sentimento a qualquer coisa que as outras pessoas tenham ou possam nos oferecer. Porque o amor, ele não é condicionado. O amor é dado. E é dado através de ações, de prática, de decisões. Ruth decidiu amar Noemi. E vocês podem ler outra vez esse texto. Podem tirar outras lições. E vão perceber que Ruth amou Noemi sem saber o que ia acontecer no seu futuro. Mas Deus estava escrevendo e Deus estava no controle disso e proporcionando todas essas coisas. Que o Senhor, nesta noite, possa te ajudar, possa te orientar, fazer com que você possa cada vez mais entender o que é amor, o que é amar. Que Deus possa auxiliar você, através das Escrituras, a você entender o que é amar pessoas, amar outras pessoas diferentes, sem querer nada em troca. E eu quero aqui encerrar, dizendo que Deus te colocou numa família. E a sua família, esta família aí que você está, ela é a família, a melhor família do mundo. Não existe outra família melhor do que a sua. Essas pessoas que estão aí na sua casa são as melhores pessoas que devem viver com você e viverão com você. Talvez nós achamos que outras famílias, a do vizinho, do amigo, é melhor que a nossa, porque nós não estamos amando. Nós estamos condicionando. E amar como Ruth amou, sem querer nada. Deixar tudo, sem exigir nada, mas simplesmente amar. Porque amar é bom. Amar vem de Deus, porque Deus amou e Deus é amor. Deus seja louvado, Deus seja exaltado. Deus abençoe essas famílias que estão nos assistindo. Deus abençoe as famílias que estão nos vendo. Que vocês possam amar uns aos outros, simplesmente amar. Amar é tocar, amar é praticar. Amar não é das coisas. Às vezes, estou dizendo às vezes dar coisa não é sinônimo de amar. Amar é viver. Deus seja louvado. E em Jesus Cristo, e é em nome de Jesus que eu agradeço por Ele me dar essa oportunidade, esse privilégio de usar esse veículo para chegar a vocês, membros da Igreja Batista El Shaddai, mães da Igreja Batista El Shaddai e das outras mães que estão nos vendo. Deus abençoe vocês, Deus seja louvado. E é em nome de Jesus que nós suplicamos e que o nosso Deus continue reinando sobre as nossas vidas sempre, sempre, sempre. Deus nos abençoe.